pessoal, tranquilo? Bem, depois de tanta pergunta, de tanto pessoal perguntar qual é o seu compressor, mostra pra gente o seu compressor, e eu sempre falo pro pessoal, meu compressor é um compressorzinho pequenininho, compressor praticamente caseiro, né? Não tem nada de importante para mostrar, mas o pessoal tá pedindo para mostrar, então eu resolvi mostrar. Na verdade, meu compressor que eu faço meus vídeos é com esse compressor aqui, ó, entendeu? E é claro que eu tenho que trocar o compressor, né? Eu tenho que investir num compressor mais potente, com certeza, até mesmo porque eu quero usar outras ferramentas pneumáticas e preciso de mais pressão de ar. Mas tudo que eu faço e tudo que eu fiz no canal, que está aí para você no canal, foi com esse bichinho aqui, entendeu? Agora você me pergunta, caramba, como é que você consegue trabalhar com esse compressorzinho pequeno? Na verdade, gente, o compressor de ar, ele vai depender muito do que você faz com ele. Qual é a tua utilização com ele? Por exemplo, se eu trabalhasse aqui com ferramentas pneumáticas, por exemplo, máquina de corte, né? A própria Rokit mesmo, eu praticamente não trabalho com Rokit, trabalho muito pouco com Rokit. Se tivesse que trabalhar com máquina pneumática, com certeza esse compressor aqui não daria. Mas eu utilizo ele basicamente com a pistola HV-LP, tá? Mas vamos chegar aí nesse ponto. No momento, eu vou explicar a vocês aqui sobre algumas medidas do compressor. Então veja bem, quando você vai comprar um compressor, você tem que considerar, né, vários fatores. O primeiro fator é quanto você está disposto a gastar, a pagar por um compressor de ar. Segundo, qual vai ser a sua utilização para esse compressor de ar, né? Qual vai ser a demanda de uso desse compressor de ar? Você vai usar ele para serviços caseiros, como pintar o seu carro, ou pintar um carrinho que você compra, ou você vai usar ele para poder aplicar na oficina como eu aplico, ou você vai utilizar ele para fazer uma rede pneumática para uma empresa, para uma oficina, né? Então você tem que pensar nessas coisas. Por exemplo, se o teu caso é apenas pintar o seu carrinho dentro de casa, um compressor desse aqui está de excelente tamanho. Por quê? Porque eu trabalho profissionalmente com pintura automotiva. E trabalho com esse compressor. E ele tem dado conta do recado. Claro que eu preciso utilizar aqui de habilidades para poder desenvolver o trabalho. Mas com certeza eu preciso comprar outro. Mas eu consigo fazer, como vocês têm visto que eu tenho feito. Quando vocês forem comprar um compressor, se vocês têm pouco investimento, né, pouca grana, um compressor desse aqui, ele custa aí, hoje, tá? Hoje, na data de hoje, janeiro de 2017, você compra por R$450, R$500, um compressor desse. Agora é importante que você fique atento a algumas medidas que eu vou estar falando já aqui. Agora, se você quer um compressor um pouquinho com mais volume de ar, né, você pode comprar um compressor de um estágio, de 140 libras, né, um compressor com 100 litros, 120 litros, 150 litros, já é bastante litragem para um compressor trabalhar de uma forma mais suave, mais agradável na oficina. E se você quer uma rede pneumática, você já tem que trabalhar com um compressor de 2 estágios. Eu vou estar explicando sobre isso, que é compressor de 2 estágios. Tá? Mas vamos lá. Quando você vai comprar um compressor, geralmente você vai ver isso aqui lá. Vamos lá. Aqui, você vai ver aqui, ó, 8,5. Toda vez que você vê um número desse, 8,5, 10,4, 20, 15, aqui significa qual é a capacidade que o cabeçote, o compressor, produz de ar por minuto. Chama-se pés cúbicos por minuto, entendeu? Então é quanto ele produz por minuto. Aqui está dizendo que ele produz 8,5 pé cúbico por minuto. Só para que vocês tenham uma ideia, um pé cúbico é equivalente a uns 28 litros por minuto, tá? Então ele produz aqui 8,5 PCM, pés cúbicos por minuto. Tá como MEC, mas é PCM mesmo, pés cúbicos por minuto. Vem 8, quando vem 20, que é 20 pés. Depois dele vem aqui, ó, 25 litros. Quer dizer, a capacidade de reservatório que esse compressor tem. Ele tem um reservatório de 25 litros. Tem compressor de 50 litros, de 100 litros, de 150, 200, 300 litros, 400 litros, 500 litros. Esse aqui é 25 litros. Tá? É bem pequenininho mesmo o reservatório dele. Agora uma coisa muito importante, vem aqui, ó, 120 PSI. O que é o PSI? PSI são libras, é a pressão, 120 libras. Isso aqui é muito importante porque
existem ferramentas que precisam de uma determinada pressão de ar. Por quê? O que é volume de ar? Volume de ar é a quantidade de ar que o seu compressor armazena, é o reservatório. Mas o PSI é a pressão do ar, a pressão é a força do ar. Qual é a força máxima? Né? Quando você fala em libras, está falando de força. Então um compressor com 25 litros, ele tem 120 libras de força. Mas existem compressores de 150 litros, também com 120 libras de força. Então quer dizer, um compressor de 25 litros é capaz de gerar uma força de 120 libras, 120 PSIs. Pés cúbicos por, né, pés cúbicos por minuto não, pés cúbicos por minuto é PSM. Libras força por polegada quadrada. Entendeu? Então aqui, ó, 120 libras de força. Mas se eu tiver um compressor de 140 litros, ele também pode gerar só 120 libras de força. Entendeu? Então a força do ar independe do tamanho do reservatório. Então existe um compressor de 200 litros, ou seja, quase 10 vezes mais isso aqui, que tem 120 libras de força máxima de pressão. Entendeu? Então, a libra, a força da pressão, independe do tamanho do compressor. Tem gente que pensa, meu compressor é grandão, ele tem uma força nada. Não, ele é grandão, mas ele não tem tanta força. Ele tem muito volume, mas tem pouca força. Então, vamos lá. Então, aqui 1.5 kW na kW já está falando da capacidade de motor, o watts do motor. E aqui 2 cavalos quer dizer a força que o motor tem. Tem a força de 2 cavalos. Tá? Então veja bem, para que o MEC aqui 8,5 é importante? O pés cúbico por minuto é importante. Porque é o seguinte, na pistola que eu utilizo, a gravitacional, ela trabalha com 6,6 pés cúbicos por minuto de consumo. Ou seja, esse compressor está dizendo que ele produz 8,5 pés cúbicos. A minha pistola HVLP precisa de uma produção de ar de 6,6 pés cúbicos por minuto. Então, tecnicamente, teoricamente, poderíamos dizer que esse compressor de 8,5 PCM aqui é capaz de trabalhar com a minha pistola, em termos de volume de ar produzido. Agora, em termos de pressão, a minha pistola HVLP, ela trabalha com 30 libras de pressão. Esse compressor tem uma pressão máxima de 120 libras, ou seja, tem pressão de sobra para alimentar a força que a minha pistola precisa para trabalhar. Porém, veja bem, quando nós estamos utilizando o compressor, existe um fator aqui, que essa medida que vem aqui de PCM, pés cúbicos por minuto, que no meu caso aqui é 8,5, é chamada medida teórica. Por que medida teórica? O pés cúbico por minuto considera o tamanho do cilindro, do interior do cilindro. Tá? Deixa eu botar aqui meu papelzinho. O PCM, que vem no compressor, como aqui está 8,5, ele considera o tamanho do cilindro, onde o pistão sobe e desce, o tamanho do cilindro. A quantidade de vezes que o pistão sobe e desce dentro do cilindro. Quando ele puxa, ele traz o ar de fora para dentro do cilindro. E quando ele sobe, ele compacta esse ar, e quando esse ar está compactado, comprimido, abre-se a válvula para jogar o ar para o reservatório. Só que nessa jogada dele puxar o ar, comprimir o ar e jogar o ar para cá, para o reservatório, ele tem uma perda. Como esse compressor é de um estágio, ele tem uma perda de pelo menos 40%. Ou seja, essa medida de pés cúbico aqui, ela é teórica. Ou seja, ela é apenas levando uma teoria do tamanho do cilindro aqui. Mas na realidade, ele perde uns 40% disso aqui. O PCM real desse compressor está na faixa aí de uns 6, 6,5, 6,6. Ou seja, é exatamente o que a minha pistola precisa. Ou seja, eu trabalho no limite com ele. Com essa medida aqui. Então toda vez que você vai comprar um compressor, vou comprar um compressor de 20 pés. Ele, 20 pés, está marcando. Mas se ele for de um estágio, ele vai ter uma perda de 40% aqui nessa produção de ar. Se ele for de 2 estágios, ele tem uma perda de 30% mais ou menos aí de ar. Então, veja bem, mas tudo bem, mesmo com essa perda de 40%, meu compressor consegue produzir ar para a minha pistola. Essa pressão aqui, o que vai acontecer? Ele só atinge 120 libras de pressão quando ele está com total capacidade. Quando eu começo a utilizar a pistola, ela está 120 libras de força. Minha pistola trabalha com 30. Essa pressão vai caindo no reservatório. 120, 110, 100. Então quando ela vai se aproximando, a pressão que a pistola precisa de trabalho, por exemplo, se a pistola precisa de 30 libras, o compressor esvaziou até
40 libras, 50 libras e ligou com 50 libras. 50 libras ainda alimenta a pistola. Porém, o bom é se trabalhar com uma reserva de ar mais potente. Então, por isso que eu falo com você, nessa hora que um compressor de volume de reservatório pequeno, é nessa hora que faz falta um reservatório maior, entendeu? Porque a pistola está jogando ar. Quanto mais ar acumulado, quanto mais ar guardado, você tem mais ar trabalhando para impulsionar ali a pistola. No caso, como o compressor é pequeno, ele atinge 120 libras, mas só que tem pouco ar aqui dentro. Então ele vai esvaziar e diminuir a pressão. Quando diminui a pressão, também diminui a pressão aqui para mim, na pistola no caso. Entendeu? Então, ele não alimenta bem. Então, veja bem, se você quer trabalhar na sua casa, esse compressor aqui, de 25 litros, com 8,5 PCM, aqui é a medida do motor a capacidade da força do motor, quilowatts, com quanta carga elétrica que trabalha o motor. Cavalo é a força que o motor tem. Isso aqui já a gente não precisa considerar muito não. Mas o que a gente tem que considerar muito é o pés cúbico por minuto produzido pelo compressor e a força máxima que é libras, PSI, que o compressor tem. Então esse aqui é o meu compressor. Ele alimenta a minha pistola. Eu não posso trabalhar com a Rokit, por quê? Olha só que interessante. Minha Rokit, ela trabalha com 90 libras. Olha só, minha pistola trabalha com 30 libras. Minha Rokit trabalha com 90 libras. Ela precisa de 90 libras de força para poder girar e ter força para cortar a massa. Porém, ela precisa de menos ar. Ou seja, a minha Rokit precisa de 4,4 PCM, pés cúbicos por minuto, para poder trabalhar. Já a minha pistola de 6,6. Ou seja, nem sempre um equipamento que precisa de mais pressão vai precisar de mais ar. Ou seja, ele precisa de mais força e não de mais volume de ar. Minha Rokit precisa de muito mais força para trabalhar. Porém, minha pistola trabalha com 6,6 pés cúbicos por minuto de ar. Enquanto que a minha Rokit trabalha com 4,4 pés cúbicos por minuto de ar. Ou seja, bem menos ela utiliza de ar, mas ela precisa de mais força. Então, o compressor meu não tem força para a minha Rokit, a não ser para coisinhas pequenininhas, porque ela trabalha com 90 libras. 120 libras é a pressão máxima do compressor. Quando eu ligo a Rokit, que a Rokit começa a girar, ela dá aquela força, mas passou alguns minutos, pronto, o compressor já não tem mais aqui no reservatório força suficiente para alimentar, porque vai cair, à medida que esvazia, vai cair na pressão, entendeu? E sempre é bom assim, se uma ferramenta trabalha com 100 libras, é bom você ter que ter uma força, pelo menos uma força mínima de 120 libras, direto. Se você tem uma ferramenta com 30 libras, é no mínimo uma força de 50, 60 libras trabalhando direto. O meu compressor, ele não, por ter um reservatório pequeno, ele não alimenta continuamente minhas ferramentas. Eu tenho que dar um intervalo, esperar ele ganhar força para continuar. Mas é o que eu estou te falando, eu vou investir no outro compressor. Vou comprar para mim um compressor de 2 estágios. Tá? Então existe compressor de 1 estágio e de 2 estágios. Nós vamos estar falando isso em outro vídeo, tá bom? Qual é a diferença do compressor de 1 estágio e o compressor de 2 estágios, tá ok? Não tem nada a ver com quantidade de pistão, tá gente? Pistão pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, 4, 5 pistões. Mas ele independentemente de quantos pistões ele tem, ele pode ser de 1 ou 2 estágios, tá? O compressor de 2 estágios trabalha com pressões maiores para poder ter uma dinâmica melhor de ar pneumático dentro de uma oficina. Então é esse aí, ó, esse garoto aqui que eu uso, espero que seja proveitoso para vocês. Se você trabalha dentro de casa, fazendo o seu carrinho e por hobby, e você pode trabalhar com esse daqui, que ele vai dar conta do recado. Só por você ver, eu trabalho com ele aqui no canal aqui, entendeu? Mas estou prestes a trocar aí, assim que começar a clarear aí a venda do e-book, que já está quase pronto, vocês vão me ajudar, eu vou começar a comprar ferramenta e vou montar uma estrutura para fazer uns vídeos bacanas, um lugar legal, com layout na parede do canal, um galpãozinho bacana, entendeu? Um negócio bem legal, e também vou poder estar recebendo a visita de vocês também na oficina, né? Para vocês poderem vir conhecer a oficina, né? Trocar algumas ideias comigo aqui na oficina, mas eu vou montar a oficina à medida que eu estiver vendendo o e-book aí, logo vou estar vendendo o e-book aí, vocês vão me dar essa moral e eu vou montar essa oficina aí, tá ok? Mas é isso aí, ó, para vocês que estavam curiosos com o meu compressor, é esse aí, tá? Se você puder comprar um melhor, você compra. Tá? Mas se você não tiver muita grana para investir, ou não quer investir muita grana porque você vai trabalhar em casa, aqui ó, pode usar isso aqui ó, 25 litros, 120 libras. É importante que ele tenha 120 libras
no mínimo, tá? E aqui o MEC aqui, que está em MEC, que é uma sigla, se eu não me engano, norte-americana, mas quer dizer PCM, pés cúbico por minuto, tá? Então tem 8,5. Sempre você vai achar assim, 8,5, 10, 10,2, sempre assim, tá? E outro detalhe que você tem que prestar atenção também, que essa força do compressor, que é PSI, libras, em algumas vezes vem em bar, tá? Em bar. 1 bar equivale a 14,5 PSI. Então, se você tem 10 bar, significa que você tem um compressor de 145 libras, tá? Entendeu? Então, 1 bar é igual a 14,5 PSI. Então, ou seja, 14,5 libras. Então, se você tem um compressor de 10 bar, significa que ele tem 145 libras de pressão, tá? Que tem compressor que vem em bar, não vem em PSI. Aí, só para você ter essa noção aí. Se você olhar lá e ver bar, cada bar você multiplica por 14,5. Vai dar a quantidade de libras, da capacidade em libras, tá ok? Beleza, rapaziada? Tá aí, mais um videozinho para vocês aí. Decide aí o que você acha melhor para você. Se você puder comprar um compressor, agora, pessoas que querem montar oficina aí, ó, se você quiser montar oficina, eu aconselho que você compre um compressor de 2 estágios, de pelo menos 175 libras de pressão, tá? De pelo menos aí 20 pés, de 20 pés para lá, porque esses 20 pés você perde aí, se for em 2 estágios, você perde 30%. Mas tá aí, rapaziada, pra vocês aí, valeu? Tudo de bom pra vocês, um abração a todos aí. E é esse moleque aí, ó. Espero que eu consiga trocar ele brevemente aí, pra poder estar trabalhando com mais conforto aqui. Falou? Abração a todos aí e tudo de bom, rapaziada. Valeu!